Olha só, aulas não devem voltar na Paraíba nesse primeiro semestre. Vamos ver na reportagem. Em reunião realizada nesta quinta-feira entre representantes da Secretaria da Educação e da Ciência e Tecnologia do Governo da Paraíba e do Ministério Público do Trabalho, o secretário Cláudio Furtado afirmou que as aulas presenciais na rede pública estadual não serão retomadas neste primeiro semestre. O motivo é o avanço da pandemia da Covid-19 no estado. O encontro ocorreu por conta de denúncias recebidas pelo procurador Eduardo Varandas sobre um provável retorno das atividades presenciais nas escolas da rede estadual. Segundo o procurador, a volta às aulas colocaria em risco a saúde e a vida de alunos, familiares e professores. O secretário de Educação disse que havia uma perspectiva para que as aulas presenciais retornassem no dia 1º de março. O procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, recomendou que, com a manutenção de atividades virtuais e aulas remotas, o governo do estado adquira notebooks e outros equipamentos necessários para que os professores possam ter condições de desempenhar suas atividades diárias nas salas de aulas virtuais. Deixa eu chamar Hernandes, porque o momento não é propício, né, para a volta às aulas. Hernandes, você que é professor, com certeza não precisa nem perguntar, né? Os alunos saem perdendo, né, com tudo isso, não é isso? Ou seja, o ensino remoto, ele substitui o presencial? Tem essa capacidade de substituição? Renato, não é só o aluno que perde, né? Mas todas as pessoas que estão diretamente ligadas à educação, né, têm sofrido muito com tudo isso, né? O aluno especialmente, né, Renato, porque a questão do ensino remoto, né, ele não passou por um processo de preparação para que o professor e o aluno lidassem com essa situação, né? Foi aquela ação que aconteceu de forma imediata por uma necessidade. Só que a maneira como aconteceu, nós já tratamos desse assunto outras vezes aqui, a maneira como o ensino remoto aconteceu foi jogado de uma hora para outra. O que eu chamo de ser jogado, né? Esse professor que foi para o ensino remoto, ele sempre teve uma prática do ensino tradicional, ou seja, do ensino presencial. A proposta do ensino à distância ele precisa de uma metodologia de ensino diferente. Ele exige recursos didáticos diferentes. Ele precisa de uma boa internet. Ele precisa ter que o aluno e o professor tenham uma certa habilidade para lidar com as tecnologias, né? Então, tudo isso mexeu com o processo educativo. A gente acompanhou durante todo o ano de 2020 a dificuldade que o aluno da escola pública teve e tem, continua tendo, para frequentar as aulas remotas, porque esse aluno ele tem dificuldade de ter acesso à plataforma de aulas, porque ele não tem uma boa internet, ou muitos não têm sequer internet em casa, eles não têm um computador, eles não têm um celular. Então, você imagina como é que esse aluno vai acompanhar as aulas, vai ter acesso ao conteúdo e, consequentemente, vai conseguir ter um bom desempenho nas avaliações, né? Então, isso mexe com todo o processo educativo. E, consequentemente, Renato, isso vai afetar diretamente esse aluno quando ele vai fazer o Enem para tentar a vaga no ensino superior. Sem dúvida, esse aluno que vem da escola pública, ele vai ser prejudicado em todos os processos avaliativos que ele for fazer, porque foram 2 anos. Nós tivemos 2020 e provavelmente nós vamos ter 2021 com o mesmo processo das aulas remotas, né? E o pior de tudo isso é que o aluno, por exemplo, criou-se uma perspectiva de que as aulas voltariam de forma presencial esse ano. No entanto, agora a gente volta já com os decretos e provavelmente o aluno fica naquela insegurança, nessa corda bamba. As aulas volta ou não volta para o sistema presencial? E aí não há uma definição sobre essa questão e nem tem como ter uma definição no momento sobre isso, né? O que a gente espera é que as secretarias de educação, o MEC, encontrem algumas maneiras para que
possa amenizar os impactos tão negativos pelos quais os alunos vêm passando durante esse processo. Renato. Eu até endosso suas palavras, Hernandes, da seguinte maneira: sai perdendo todo mundo, porque o ensino à distância, o ensino remoto, o que é que acontece com o ensino à distância? Ele exige mais dos pais de alunos, né? Isso, ou seja, e na nossa região, na nossa realidade, não só aqui em Sumé, no Cariri, no Nordeste em si, os pais não têm conhecimento de estudo para orientar um filho, né? Então isso é algo a se pensar, é algo a se analisar direitinho. Essa temática, de repente, talvez eu não teria nem nada contra o ensino remoto, mas desde que o professor participasse mais, tanto nas tarefas escolares, como também num pós-tarefa escolar, né? Tirando dúvida ali dos alunos, que talvez ali ajudaria, porque os pais não têm essa orientação para estar passando para os alunos. Você concorda comigo? Concordo, Renato. É porque, na verdade, o sistema educacional brasileiro, ele é muito fragilizado. Falando do sistema educacional público, né? Então, você tem professor que é mal remunerado, que precisa ter mais de um vínculo, né? Ele tem pouco tempo para planejar a aula, para fazer esse acompanhamento pós-aula, como você se referiu, né? Então, a gente tem uma série de fatores que vai mexer com todo o processo educativo, né? Então, isso vai trazer implicações diretas, né, para o desempenho do aluno, né? Então, outro detalhe que a gente tinha se referido aqui, Renato, também, não houve uma preparação para esse momento. O ensino remoto ele aconteceu de forma imediata, quer dizer, quando iniciou a pandemia, eu estou lembrando disso, o ano passado, exatamente, eu acho que dia 18 de março, né, a gente teve início ao processo de isolamento social praticamente em todo o Brasil. Então, naquele momento, todas as escolas aí começaram com o ensino remoto, e não houve nenhum tipo de planejamento para que isso pudesse acontecer. É claro que quando as coisas acontecem sem planejamento, há uma dificuldade muito maior em termos de colocar em prática tudo aquilo que se colocaria em prática na aula presencial. Então, mexe com todo mundo.